porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Os retos, pois, contemplarão a sua face. Salmos 11, versículo 7. Já se perguntou como é possível alguém que você mais confiava se tornar o instrumento de uma traição tão cruel que chega a doer, como ferida aberta na alma? E mais, como alguns conseguem atravessar essa dor em silêncio, mantendo a fé, preservando o propósito maior e transformando a queda em degrau para o crescimento espiritual? Hoje vamos mergulhar fundo nesse mistério e talvez você descubra algo sobre si mesmo que nunca havia percebido. Eu sou o Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos, e quero te conduzir por uma reflexão sobre como a espiritualidade, o autoconhecimento e a resiliência emocional podem fazer de uma traição um portal para a transformação. O silêncio do escolhido não é vazio, ele é carregado de proteção divina e de uma força que desmonta a estratégia do inimigo. Você já se imaginou vencendo uma batalha espiritual sem precisar levantar uma única palavra? Então se inscreva agora no canal, fortaleça essa comunidade, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Aqui, cada palavra é um convite para que você desperte a sua intuição fortalecida, encontre inspiração e compreenda que até os maiores desafios escondem caminhos secretos de superação. O que está prestes a ouvir pode transformar sua dor em revelação e sua perda em vitória. Há dores que não aparecem em exames médicos, mas consomem como fogo por dentro. A traição é uma dessas dores. Quando alguém que você amava decide virar as costas, o coração não sangra por fora, mas cada batida carrega um peso quase insuportável. É nesse ponto que muitos perdem o chão, pois não sabem como lidar com a ferida invisível que corrói em silêncio. Essa dor se transforma em uma verdadeira batalha espiritual dentro da mente. O pensamento se repete em ciclos. Por quê? Como não percebi antes? O que fiz de errado? A cada lembrança, o coração é cutucado de novo, e a alma busca desesperadamente respostas. É nesse momento que a fé precisa falar mais alto que a dúvida. O que poucos entendem é que a traição não destrói apenas a confiança em uma pessoa, mas ameaça a confiança no mundo. A sensação de insegurança se espalha, como se qualquer pessoa pudesse se tornar um inimigo oculto. A dor invisível age como veneno, tentando roubar o brilho de quem foi escolhido para viver um propósito maior. Por isso, é preciso olhar para dentro. A introspecção se torna ferramenta essencial para compreender que essa ferida não é o fim, mas um convite ao autoconhecimento. Aquele que aprende com a traição desenvolve discernimento, passa a enxergar além das aparências e ganha uma visão mais clara sobre quem realmente merece estar ao seu lado. A dor invisível, quando encarada com coragem, pode se tornar a faísca da transformação. Em vez de se perder em ressentimento, o escolhido encontra um novo nível de maturidade espiritual. Essa experiência revela que nem sempre é a dor que nos derrota, mas a forma como a interpretamos. Quando vista com os olhos da fé, até a maior decepção pode se tornar combustível para a vitória. Há quem acredite que o silêncio é fraqueza. No entanto, na vida dos escolhidos, ele se transforma em uma arma espiritual de valor incalculável. Quando você escolhe não responder com fúria, você quebra a expectativa do inimigo, que esperava o caos para justificar suas próprias ações. Esse silêncio é mais barulhento do que qualquer grito de vingança. O inimigo queria ver você perder a razão. Ele queria usar suas palavras contra você, virar suas reações em munição para destruí-lo. Mas quando você opta por permanecer em paz, está mostrando uma resiliência emocional que desestabiliza qualquer plano. O silêncio é um escudo invisível, sustentado pela proteção divina. Esse comportamento confunde e desarma. Aquele que se levanta contra você não sabe como agir quando percebe que sua maldade não encontra resistência. É como uma espada que golpeia o vento. No fim, é o inimigo quem se desgasta, pois enquanto ele age com veneno, você permanece ancorado em sua jornada espiritual. O silêncio não é apenas ausência de palavras, ele é manifestação de intuição fortalecida, que entende que nem toda batalha precisa ser travada no campo da fala. Muitas vezes, é justamente o silêncio que abre espaço para que Deus haja, trazendo a justiça que a vingança humana
jamais poderia alcançar. E é nesse ponto que a sua postura se torna inspiração para os que observam. Muitos passam a enxergar no seu exemplo uma prova de que é possível vencer sem se igualar ao traidor. Por isso, se este conteúdo já tocou o seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente como o silêncio já foi uma arma em sua vida. Isso fortalece a nossa comunidade e nos une como irmãos em fé. A justiça humana é limitada. Ela se perde em leis falhas, em julgamentos tendenciosos e em corações manchados pelo ego. Mas a justiça divina transcende qualquer tribunal terreno. Ela chega no tempo exato, mesmo quando parece que o mal prevaleceu. É a certeza de que nenhum ato de traição ficará sem resposta. Quando você não se defende à força, não significa que aceitou a derrota. Significa que entregou a causa ao juiz, que tudo vê. Essa escolha exige fé, pois confiar em algo invisível é muito mais difícil do que reagir imediatamente. Mas é justamente aí que o crescimento espiritual acontece. A justiça divina não se manifesta apenas em quedas de inimigos. Muitas vezes ela se revela em portas abertas, em oportunidades inesperadas, em livramentos que mostram que o escolhido está protegido. O que parecia perda se transforma em vitória silenciosa, e isso desarma quem torcia pela sua ruína. O mais incrível é perceber que você não precisa mover uma peça sequer para que a justiça aconteça. O inimigo cava a própria cova ao tentar destruir você. É como uma lei invisível que devolve cada maldade multiplicada, não porque você desejou, mas porque a ordem divina assim determina. Essa é a marca de quem vive por um propósito maior. Não importa o quanto tentem apagar a sua luz, o próprio Deus garante que ela brilhe ainda mais forte. A sua vitória é testemunho de que a justiça verdadeira nunca falha. Ela pode demorar, mas quando chega, restaura mais do que o que foi perdido. No auge da dor, você talvez tenha acreditado que estava sozinho, mas a verdade é que a proteção divina sempre esteve ao seu redor. Mesmo quando você não conseguia sentir, os ventos da traição sopraram com força, mas não foram capazes de arrancar suas raízes. O que sustenta o escolhido não é a aparência, é a aliança com o céu. A tempestade foi planejada para te derrubar, mas se transformou em cenário para sua superação. Cada lágrima derramada se tornou regador para sua fé, e cada noite sem sono foi um lembrete de que você estava sendo moldado para algo maior. O inimigo pensava que estava te destruindo, mas na verdade estava revelando a força que já habitava em você. É nos momentos de maior turbulência que a presença de Deus se torna mais evidente. Um telefonema inesperado, uma palavra de consolo, uma porta que se abre sem explicação. Esses sinais são lembretes de que o céu nunca abandona quem foi chamado para uma jornada espiritual marcada pelo propósito maior. Mesmo quando tudo pareceu perdido, havia uma muralha invisível protegendo sua essência. O corpo pode ter sentido o peso, mas a alma permaneceu intacta. Essa é a diferença entre quem vive pela própria força e quem caminha sob a sombra do Altíssimo. O escolhido nunca é desamparado. Essa proteção não significa ausência de dor, mas garantia de vitória. Você passou pela tempestade, mas ela não te consumiu. Pelo contrário, ela apenas confirmou que sua vida está firmada em algo inabalável. E quem observa, percebe. A proteção que você carrega não é comum, ela é divina. Se em algum momento até aqui você sentiu que essa mensagem falou direto ao seu coração, existe uma forma simples de ajudar nossa comunidade a continuar crescendo e trazendo reflexões como essa. Aqui embaixo do vídeo você vai encontrar a opção Valeu ou Cliqueroli. Você contribui para que possamos manter este canal vivo e cada vez mais preparado para compartilhar palavras de fé, inspiração e transformação. Cada gesto de apoio fortalece não só este espaço, mas a caminhada de todos os escolhidos que fazem parte dessa jornada. E saiba, sua contribuição não é apenas material, ela se torna parte de algo maior, de um propósito que une vidas em busca de luz, superação e crescimento espiritual. Agora, continue comigo, porque o que vem a seguir vai revelar como até as máscaras mais bem construídas um dia caem, e como isso expõe verdades que ninguém consegue esconder para sempre. Por mais perfeita que seja a encenação,
A máscara do traidor não dura para sempre. A mentira pode parecer sólida por um tempo, mas basta um sopro da verdade para desmoronar. É como uma sombra que insiste em aparecer, mesmo em meio à escuridão. Deus garante que nada fica escondido indefinidamente. A traição é construída com sussurros, gestos calculados e falsos sorrisos. Mas no momento certo, cada detalhe oculto vem à tona. O traidor pode tentar sustentar a aparência, mas a espiritualidade ensina que tudo o que é falso tem prazo de validade. O escolhido não precisa correr atrás da exposição. Ela acontece naturalmente. Quando a máscara cai, não apenas o traidor é revelado, mas também a força do traído. O silêncio que parecia passividade agora é visto como sabedoria. Aqueles que duvidaram começam a perceber que havia uma verdade oculta, esperando o momento certo para se revelar. Isso inspira e fortalece a comunidade que observa. A queda das máscaras traz consigo o choque da revelação. Muitos que acreditaram em histórias distorcidas se sentem envergonhados ao perceber que estavam enganados. Esse despertar coletivo mostra o poder da justiça divina, que age sem precisar de espetáculo humano. A verdade se sustenta sozinha. O traidor pode até ter planejado cada passo, mas sempre subestima a força do tempo e a luz da verdade. E quando a máscara cai, não há como reconstruir a confiança perdida. O escolhido se torna símbolo de superação de desafios, enquanto o traidor passa a carregar o peso de sua própria sombra. A tentação mais forte após uma traição é revidar com a mesma moeda. Muitos acreditam que só assim encontrarão alívio, mas o verdadeiro crescimento espiritual acontece quando você decide não se tornar igual ao inimigo. O escolhido não precisa se rebaixar para vencer. Em vez de devolver o mal com o mal, você se apoia na fé e no propósito maior que guia sua jornada. Essa decisão não é simples, mas é transformadora, porque enquanto o inimigo se perde no ciclo da vingança, você se liberta dele ao escolher permanecer no caminho da luz. Não se igualar ao traidor é uma prova de resiliência emocional. Significa que você não permitiu que a dor moldasse sua identidade. Sua essência permanece intacta, e isso incomoda quem tentou te destruir. A vitória está em continuar sendo quem você é, sem carregar o veneno do outro. Essa postura se torna um exemplo vivo de inspiração para quem observa de fora. Muitos veem em você a prova de que é possível atravessar o fogo sem cheirar a fumaça. E essa visão desperta a esperança em corações cansados de dor e decepções. Sua vida se torna mensagem para os outros. O verdadeiro poder está em não deixar que a escuridão alheia apague a sua luz. O escolhido sabe que sua batalha não é apenas contra pessoas, mas contra forças invisíveis. Por isso, não reage com ódio, reage com a convicção de que sua vitória está assegurada no espiritual. A traição não destrói apenas relacionamentos, mas também ilusões que sustentavam a forma como enxergávamos o mundo. Descobre-se que lealdade nem sempre significa reciprocidade e que promessas podem se desfazer em segundos. Essa queda de ilusões é dolorosa, mas necessária. Cada desilusão obriga a olhar para dentro e iniciar um processo de introspecção. É nesse mergulho interior que nasce o verdadeiro autoconhecimento. Descobrir que nem todos são dignos de confiança abre espaço para fortalecer a intuição e discernir quem merece permanecer em sua vida. O preço das ilusões quebradas é alto. Dói perceber que algumas pessoas estavam ao seu lado apenas por interesse ou conveniência. Porém, essa revelação liberta, porque ao enxergar com clareza, você se livra de pesos desnecessários e pode avançar mais leve em sua jornada espiritual. As ilusões caídas ensinam que confiança não é algo a ser dado indiscriminadamente. É preciso aprender a observar sinais, a escutar a voz interior e a perceber a energia das pessoas. Essa prática fortalece o discernimento e protege de futuras armadilhas. A dor vira aprendizado. E mesmo sendo duro perder ilusões, esse processo constrói um alicerce sólido. Você passa a viver com os olhos abertos, consciente de que a proteção divina sempre te alerta. O que parecia uma perda irreparável se transforma em libertação e prepara o coração para algo maior.
Quando alguém atravessa a traição sem se perder, o impacto vai além do individual. Sua postura se torna farol para outros que enfrentam dores semelhantes. O escolhido que suporta o silêncio e permanece firme inspira a comunidade inteira. Isso é inspiração em estado puro. As pessoas observam e começam a refletir sobre suas próprias lutas. Veem que é possível vencer sem se contaminar pelo ódio. Percebem que o verdadeiro poder está em permanecer fiel a si mesmo e a Deus. Essa percepção promove transformação coletiva. Seu exemplo rompe barreiras invisíveis. Ele prova que a superação de desafios não é apenas possível, mas acessível a todos que decidem confiar na espiritualidade e não no impulso humano. Cada gesto de resiliência se torna mensagem silenciosa que alcança corações. O testemunho do escolhido funciona como prova social. Quem antes duvidava agora se inspira. Muitos passam a acreditar que podem suportar suas próprias dores, pois veem em você alguém que venceu aquilo que parecia impossível. Sua vitória deixa de ser só sua, ela se multiplica. Esse é o poder de viver alinhado com o propósito maior. Você não apenas sobrevive, mas se torna exemplo vivo de que até as piores tempestades podem gerar frutos de esperança, e cada pessoa tocada pela sua história confirma que nada pode deter alguém protegido por Deus. O perdão costuma ser visto como fraqueza, mas no mundo espiritual, ele é uma das armas mais poderosas que existem. Quando você escolhe perdoar, não está concordando com o que foi feito, mas está se libertando do peso que o inimigo queria que você carregasse. Esse é o segredo dos escolhidos. O perdão limpa a mente do veneno e protege o coração de se tornar igual ao traidor. É um ato de coragem que exige fé e profundo autoconhecimento. É escolher não permitir que a dor determine os rumos da sua vida. É um rompimento com as correntes invisíveis do ressentimento. Quando você perdoa, não dá ao inimigo a vitória de ver sua alma adoecer. Pelo contrário, você toma de volta o controle sobre sua própria história. Essa escolha fortalece sua intuição e aumenta sua capacidade de discernimento. Você aprende a caminhar sem pesos extras. O perdão é também uma forma de transformação. Ele muda a maneira como você enxerga o passado e abre espaço para novas oportunidades. Quando o coração é liberto do rancor, há espaço para que a proteção divina se manifeste em sua plenitude. O perdão é libertação. Aqueles que assistem ao seu ato de perdão percebem que não se trata de ingenuidade, mas de força espiritual. O traidor pode nunca compreender, mas quem caminha ao lado da fé entende. Perdoar é declarar vitória na batalha espiritual, sem precisar levantar uma única espada. A cada passo que você dá em direção à luz, os que te traíram sentem o peso da sua presença. Você se torna um espelho incômodo, refletindo a verdade que eles tentam esconder. Esse reflexo não pode ser apagado, pois é sustentado pela espiritualidade que te guia. Eles esperavam sua queda, mas o que presenciam é a sua superação de desafios. Cada vitória sua é uma lembrança dolorosa do fracasso deles em te destruir. O simples fato de você existir em paz é suficiente para perturbar quem desejou a sua ruína. Esse reflexo não depende de palavras. Ele acontece de forma natural, através da sua postura, do seu silêncio e da sua firmeza. Cada vez que você permanece de pé, os traidores são lembrados de que sua tentativa foi em vão. É como se carregassem sua imagem como marca constante. O reflexo também inspira os outros. Quem observa percebe que não há maldade que possa apagar o brilho de quem caminha com propósito maior. A sua vitória se torna símbolo de esperança e fortalece a fé de quem ainda está em meio à batalha. Por isso, o escolhido não precisa provar nada. A própria vida se encarrega de revelar a verdade. E para quem traiu, a imagem da sua superação será sempre um lembrete de que não existe sombra capaz de apagar a luz que vem da proteção divina. Quando tentaram te arrancar do lugar que ocupava, acreditaram que seria fácil substituir sua presença. No entanto, descobriram, da forma mais dura, que os escolhidos não são substituíveis. Sua essência não pode ser replicada, porque ela é resultado de um chamado único e de um propósito maior. As pessoas ao redor logo percebem
a diferença. O vazio deixado não pode ser preenchido com falsidades ou aparências. É como tentar trocar uma joia preciosa por uma pedra sem valor. A ausência do verdadeiro traz desequilíbrio e expõe a fragilidade de quem tentou manipular a situação. Ser insubstituível não se baseia apenas no que você faz, mas em quem você é, a sua espiritualidade, sua força, seu jeito de trazer equilíbrio e inspiração. Isso não pode ser copiado. É dom que vem da proteção divina, não do esforço humano. O inimigo acreditava que sem você, tudo continuaria igual, mas a verdade se revelou rapidamente. O ambiente se tornou pesado, confuso e sem direção. Foi o testemunho vivo de que sua presença era alicerce e não apenas um detalhe. O escolhido é sempre insubstituível, e quanto mais percebem sua ausência, mais clara fica sua importância. Essa constatação não serve para alimentar orgulho, mas para reafirmar o valor de viver alinhado ao chamado espiritual. Quem é levantado por Deus nunca poderá ser apagado por mãos humanas. O inimigo acreditou que estava lutando contra você, mas na verdade se levantou contra o próprio céu. A traição não foi apenas pessoal, foi uma afronta contra o propósito maior que Deus estabeleceu sobre a sua vida. E quando alguém se opõe ao chamado divino, entra em território perigoso. Essa luta não é apenas natural, é uma batalha espiritual. Cada ataque contra você é um ataque contra aquilo que o próprio Deus determinou. Isso explica por que muitos inimigos caem sozinhos, sem que você precise mover um dedo. O julgamento vem de cima. É por isso que sua vitória não é apenas individual, ela é testemunho de que ninguém consegue interromper um plano traçado pelo Eterno. Sua fé se torna a prova viva de que a justiça do céu sempre se manifesta, mesmo quando os homens duvidam. Quando eles tentaram te derrubar, não imaginavam que estavam desafiando algo maior do que você. A cada tentativa frustrada, ficou evidente que não estavam apenas contra um ser humano, mas contra o próprio Criador. É uma guerra que eles nunca poderiam vencer. Essa consciência dá paz ao escolhido. Não importa o tamanho da traição, você entende que não está só. Está cercado pela proteção divina, sustentado pela certeza de que nenhuma arma forjada contra sua vida prosperará. A batalha pode ser dura, mas a vitória já está decretada. Há momentos em que não responder é a maior resposta. O silêncio do escolhido não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Ele carrega uma força invisível capaz de desarmar o inimigo sem necessidade de confronto direto. O silêncio fala mais alto que 1000 palavras. Quando você se cala diante da traição, o outro fica perturbado pela ausência de reação. Esperavam ver sua explosão, sua dor, seu descontrole, mas encontram apenas serenidade. Isso os inquieta, porque não compreendem de onde vem tamanha força interior. O silêncio também é espaço onde Deus trabalha. Enquanto você se cala, o céu se move em seu favor. É nesse tempo que a proteção divina age de forma mais clara, trazendo respostas que nenhuma palavra humana poderia produzir. O silêncio é oração em ação. Quem observa de fora percebe que esse silêncio é cheio de significado. Ele mostra domínio próprio, paciência e fé. É um testemunho que inspira outros a seguirem o mesmo caminho. O silêncio do escolhido se transforma em mensagem viva de resiliência e confiança. E quando a justiça se manifesta, todos entendem que não foi sua boca que trouxe vitória, mas o agir do Eterno. O silêncio, antes confundido com fraqueza, se revela como grito poderoso de quem confia plenamente na batalha espiritual já vencida. Nenhum cenário de injustiça dura para sempre. A reviravolta é inevitável quando se trata de alguém guardado pela proteção divina. O que parecia derrota se transforma em testemunho, e o que parecia humilhação se converte em honra. A última palavra nunca vem do traidor. A reviravolta acontece de formas inesperadas. Portas que estavam fechadas se abrem. Caminhos que pareciam bloqueados se tornam livres. Quem te viu no chão não entende como você conseguiu se levantar. Mas boca sobe. Foi o céu que te ergueu. Essa mudança não depende de vingança, mas da fidelidade de Deus em cumprir promessas. O escolhido atravessa o vale da sombra da morte, mas não permanece nele. A dor se torna degrau para a vitória, e a traição se torna combustível
para a superação. A reviravolta serve também como lição para todos ao redor. Eles percebem que não há injustiça que resista ao agir de Deus, e cada testemunho seu inspira outros a não desistirem, mesmo diante das maiores dores. O exemplo se torna luz em meio às trevas. Quem tentou apagar sua história acaba se tornando o figurante no enredo da sua vitória, e você, fortalecido, descobre que a reviravolta não foi apenas externa, mas principalmente interna. Sua alma saiu mais madura, sua fé mais firme e seu propósito mais inabalável. Existe uma justiça humana, falha e limitada, mas existe também a justiça que vem do alto, perfeita e imutável. Essa é a justiça que protege os escolhidos. Quando alguém te trai, não é preciso buscar vingança, pois a verdadeira sentença já está sendo escrita no céu. A justiça divina não é tardia, é precisa. Ela acontece no tempo exato, de forma que ninguém possa negar. Muitas vezes parece demorar, mas quando chega, vem com força total, revelando tudo o que estava escondido. Nada permanece oculto diante da luz. Essa justiça não apenas corrige o mal, mas também recompensa o justo. Enquanto o traidor sofre com o peso de suas escolhas, o escolhido recebe restauração. É equilíbrio espiritual que o homem não pode oferecer, apenas Deus pode estabelecer. Quando a justiça divina age, todos os que duvidaram precisam reconhecer. O silêncio do escolhido é interpretado como sabedoria. Sua dor é vista como sacrifício e sua vitória como prova viva da fidelidade de Deus. A justiça se torna testemunho público, e essa certeza dá paz ao coração. Saber que não precisa lutar com suas próprias mãos traz descanso. Você entende que está sob a guarda de um juiz que nunca erra, e isso fortalece sua fé a seguir confiante em cada batalha espiritual. A espera nunca é fácil, principalmente quando a ferida da traição ainda pulsa. Mas é justamente nesse período de silêncio e paciência que o escolhido é moldado de maneira mais profunda. Deus usa o tempo da espera como uma oficina secreta, onde fortalece o coração e afina a fé. Enquanto você aguarda, aprende a confiar não nos sinais visíveis, mas na voz interna que guia. A espera ensina a soltar o controle e entregar o resultado nas mãos do Eterno. É nesse processo que nasce uma confiança que não pode ser abalada por circunstâncias externas. Cada dia de espera se torna uma oportunidade de crescer em resiliência. Você descobre que não é o tempo que determina sua vitória, mas o preparo que ele promove em sua alma. A espera deixa de ser castigo para se transformar em treinamento espiritual. Aqueles que te observaram podem pensar que nada está acontecendo, mas dentro de você, uma transformação silenciosa acontece. O que antes era fraqueza se torna força, o que era dúvida se torna certeza, e o que era dor se transforma em esperança renovada. Quando finalmente a justiça chega, você percebe que não apenas venceu o traidor, mas também venceu a si mesmo. A espera provou sua fé, consolidou seu propósito e o preparou para viver um nível de vida mais elevado do que poderia imaginar. No final de tudo, o que realmente sustenta um escolhido não é apenas a sua própria fé, mas a consciência de que ele nunca caminha sozinho. Quando olhamos para trás, percebemos que cada dor carregada em silêncio foi aliviada por mãos invisíveis, que se estenderam em oração e em amor. A comunidade dos escolhidos não é apenas um grupo de pessoas, mas um corpo vivo, conectado pelo mesmo propósito maior. Ali, cada coração encontra refúgio e cada alma ferida encontra bálsamo. A verdadeira vitória não está apenas em superar desafios individuais, mas em participar dessa corrente de fé que atravessa gerações. É como um rio que nunca seca, porque cada vida que se une ao movimento fortalece ainda mais suas águas. Quem se abre para essa comunidade descobre que até as feridas mais profundas podem se tornar testemunhos de transformação, inspiração e crescimento espiritual. É nesse espaço que a fé ganha forma concreta, sustentada por amor e resiliência emocional. E talvez Voca, que está ouvindo agora, sinta que precisa desse abraço coletivo. Talvez tenha lutado sozinho por tempo demais, acreditando que a batalha espiritual era apenas sua. Mas hoje você entendeu que foi escolhido não só para vencer,
mas para fazer parte de uma família que compartilha fé, intuição fortalecida e superação de desafios. Aqui, cada lágrima é valorizada e cada vitória é celebrada como se fosse de todos. Por isso, permita-se mergulhar mais fundo nessa jornada espiritual. Participe, interaja, fortaleça sua voz dentro dessa comunidade. Comente aqui embaixo o que mais tocou seu coração. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Se essa palavra trouxe luz para a sua vida, vá até as opções abaixo do vídeo e clique em Valeu. Esse simples gesto ajuda a manter esse espaço vivo e fortalece nossa missão de espalhar esperança. E antes de você sair, reflita: quais batalhas você tem vencido em silêncio que poderiam ser testemunhos poderosos para transformar outras vidas? Pense nisso, porque a sua história pode ser a chave para o despertar de muitos outros escolhidos.